Eu já falei com ele que eu chamo ele de peguete. Ele não vai ligar, não. Não é não? Ah, peguete. Tá pegando o moço. Uma gíria local. Pessoas, então, reforma ortográfica. Vamos começar pelo acento e na sequência a gente vai para o uso do hífen. Então, aqui, ó. Primeira parte da reforma, eu vou colocar um. Então, acentuação gráfica. Aí eu vou colocar grupinhos de palavra. Para cada grupo aqui que eu colocar, você vai saltar 3 linhas. É o suficiente. Ah, Flávia, você fala 3 e usa 25. Então, solta 10. Tá bom. Mas 3 linhas são suficientes, tá? Então, aqui, ó, vou te fazer alguma colocação sobre o K, o W e o Y. Não tem como você usar mais de 3 linhas para fazer isso, não. E uma observação. Vamos deixar aqui mesmo. Então, copiar essas regrinhas aqui. Agora, funcionário público é outra vida. Vem. Ah, sim. Os dois ali. Oi. Parei de quê? Dia. Não é um ditongo, não é um hiato. É. Aqui, ó, Flávia, por que eu separo dia, duas, e não separo, por exemplo, pai? Isso é ditongo. Isso aqui é o quê? Hiato. Vamos lembrar aqui, ó. Tem acento no vizinho? Aí o menino vira e fala assim, não tem nem vizinho. Mas então, se não tem vizinho, como é que vai ter acento? Concorda comigo? Então, como é que fica? Separado. De verdade. Isso aqui
de paroxítona, paroxítona. E pai, aí é um ditongo. E país, por exemplo, hiato. Daí, hiato. Flávio, o que são essas palavras? Ela me perguntou por que dia separa e duas também. Aí eu estou falando que, na verdade, aquilo não é ditongo, é o quê? Hiato, tá? Bom, todo mundo aqui, nas minhas palavrinhas lindas. Então, é o seguinte. Sua primeira regra da reforma, que você está colocando nessas 3 linhas aqui, é o seguinte. As letras K, W e Y foram reintegradas ao alfabeto. Essas letras já entraram e saíram umas 10 vezes. É uma bagunça. Agora voltou. Flávia, é definitivo? Nada nessa vida é definitivo, meu filho. A gente só a morte, né? Como letra não morre, então isso não é definitivo. O que eu posso dizer é que na reforma que entrou em vigor em 2009 e que não é revogada, né? Por enquanto ela vale. Até 2016 ela tem que ser completamente o quê? Implementada, mas ela já vale desde 2009, que a W e Y foram reintegrados ao alfabeto. O que isso significa na prática, tá? Que uma palavra tipo marketing, que é considerado um estrangeirismo, beleza? Ela passa, às vezes, por empréstimo linguístico a ser usada no português sem aspas. Isso tem problema para nós? Não, porque a gente já usa marketing de maneira corrente mesmo. Shopping, marketing, site, né? Em vez de só o CESP que escreve sítio. O resto do mundo escreve o quê? Site mesmo. Beleza? Então, essas letras elas foram reintegradas ao alfabeto. Pelo menos agora, se você chama Maíra com Y, seu nome está no alfabeto. Né? Não faz sentido, né? Mas tudo bem. Washington com W, Anderson com W, pelo menos está no alfabeto. Né? Bom, ok isso aqui. Então, você escreveu só assim, ó, as letras K, W e Y foram reintegradas ao alfabeto. Aí depois aqui, ó. Não tinha os grupos que eu, I, GE, I? Não tinha? Olha o que aconteceu. Esses grupos, eles tinham acento agudo, vocês lembram isso? Nos derivados dos verbos arguir, apaziguar, obliquar, não tinha? Tipo assim, ó, averigue. O certo é que continua sendo averigue, falar assim, né? Divide. Só que antes tinha um acento aqui, não tinha? Apazigue. Antes tinha um acento aqui. Antes tinha trema aqui. Não empolga não. Até aqui. Vai pôr lá embaixo. Vai pôr até na feiura. Então, antes tinha acento agudo em formas verbais derivadas de quais verbos? Só 4. Ó. Apaziguar, averiguar, arguir, obliquar. O que eles tiveram a ideia de fazer? E é uma ideia muito boa. Eles tiveram a ideia de padronizar a grafia. Independentemente da pronúncia desse U, nulo, tipo em quente, quero, fraco, tipo em sequência, tranquilo, ou forte em averigue e apazigue, a pronúncia é sempre o quê? A mesma. Ou seja, perdeu tanto o trema quanto o acento que agudo. Entenderam o que acontece? Então, o que nós vamos escrever aqui nas linhas que você saltou? Você vai falar assim, ó, não se usa mais o trema em palavras de origem portuguesa. Então, não se usa mais o trema em palavras de origem portuguesa. Beleza? Nem o acento agudo que incidia nas formas. Pode colocar uma vírgula. Não se usa mais o trema em palavras de origem portuguesa, vírgula. Beleza? Nem o acento agudo. Nem o acento agudo que incidia sobre as formas imperativas. Então, nem o acento agudo
que incidia sobre as formas imperativas dos verbos. Quais verbos, gente? Apaziguar, averiguar, arguir e obrigar. Então, sobre as formas imperativas dos verbos. Apaziguar, averiguar, arguir e o quê? Obliquar. Deu para pensar nisso aqui? Pelo menos um pouquinho? São paroxítonas terminadas em E, não deveriam ter acento. Mas a ideia aqui foi muito outra. A ideia foi padronizar a grafia do grupo. Quer dizer o seguinte, você pode até errar na pronúncia. Você pode ir lá e falar averigue, não pode? Só que agora você não erra mais o quê? A grafia. Entenderam o que eles fizeram? Eles falaram assim, tá, falar errado vai, agora escrever não. O erro ortográfico ele tem muito mais peso do que o erro oral. Tem ou não tem? Primeiro que a ortografia é permanente. Se você escrever no quadro errado, não vai ter jeito de voltar atrás. Concorda comigo? Você falar errado, você fala, você ouviu mal, você ouviu, tá meio torto. Dá para dar uma despistada, não dá? Até aqui tudo bem? Depois você está aqui, ó. Baiuca, bocaiúva. Não tinha acento agudo aqui? Não tinha? Feiura. E tinha o acento baseando em quê? Achando que era hiato. Só que na hora que eles separaram essas palavras, o que eles perceberam? Que o encontro era de semivogal com vogal. Se era de semivogal com vogal, estava acontecendo hiato ou não estava acontecendo hiato? Não estava acontecendo hiato. Todo mundo percebeu? Então, eles acabaram pensando que esse acento estava mal empregado. E estava mesmo, não estava? Então, você vai colocar assim, ó. Não se usa, todo mundo aqui, não se usa acento agudo Então, não se usa acento agudo no tônico precedido de ditongo que decrescente. Então, não se usa acento agudo no tônico precedido de ditongo decrescente. Por que que não pode? Porque são casos de falso que hiato. Então, aqui, ó, não se usa acento agudo no tônico precedido de ditongo decrescente. Porque se o ditongo é decrescente, vai ter o que antes? Uma semivogal. Agora tem um detalhe. Não mantiveram o acento de Tuiuiu e Piauí? Então, não se usa acento agudo no tônico das palavras precedidas de ditongo decrescente paroxítonas, não é? Põe entre parênteses, paroxítonas. Não são só nas paroxítonas? Beleza? Então, o que aconteceu? Nas duas oxítonas que existiam, que era Piauí e Tuiuiu, alguém teve a ideia de o quê? Manter o acento. Então, a regra foi parcialmente abolida. Concorda comigo? Então, as oxítonas Piauí e Tuiuiu mantiveram o acento. Não mantiveram? Ok? Então, as oxítonas Piauí e Tuiuiu mantiveram o acento. Tá aí tudo bem? Ok? Bom, agora vamos passar aqui, ó. Essa regra está falando sobre os ditongos abertos. Primeiro você tem que pensar como é que você divide essas palavras. I, dei, a. O som não é aberto, não é um som de acento agudo, o que não significa que ela vá o quê? Levar o acento agudo. Se eu tivesse uma palavra tipo feia, a divisão é igualzinho, ó. Feia, dois e um separado. Só que o som é fechado, não é? Tanto feia quanto ideia são paroxítonas, porque a sílaba tônica é a penúltima. E são paroxítonas terminadas em qual letra? A.
As paroxítonas terminadas em A são acentuadas? Não. Eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O, em e ens. É o contrário da regra de oxítona. Esta palavra nunca teve acento, feia. E essa daqui tinha acento, beleza? E ela tinha acento porque provavelmente alguém dividia a palavra o quê? Errada. Alguém teve a ideia de dividir isso aqui, ó, ide e a. Quando dividiu assim, o que a pessoa sem noção supôs? Supôs que era uma paroxítona terminada em o quê? Ditongo, tipo história. Tá vendo? Só que não era. A divisão correta é a de cima. Beleza? Todo mundo consegue entender o que aconteceu? Então, eles pediram perdão de joelho a todos os usuários da língua, os falantes nativos do português. Falaram assim, ô gente, alguém teve uma ideia de jirico e colocou acento que no ideia, sendo que era uma paroxítona terminada em A. Então, o que aconteceu? Em todas as paroxítonas com ditongo que aberto, porque as que tinham ditongo fechado já não tinham acento. Tipo assim, ó, zoio, tá vendo? Veia, já não tinham acento, tá vendo? Então, em todas as paroxítonas com ditongo aberto, que tinham acento, assembleia, a gente não fala aqui com acento assim? Em todas as que tinham, o que aconteceu? Caiu o acento. Beleza? E, por outro lado, essa regra foi parcialmente abolida, porque só tiraram o acento das palavras o quê? Paroxítonas. Se esse ditongo apareceu no final, tipo céu, véu, constrói, o que aconteceu? O acento foi mantido. Tem que só dar uma olhadinha lá. Céu, véu, constrói, o acento foi o quê? Mantido. Não foi? Beleza? Todo mundo consegue ver? Então, aqui, ó, constrói, céu, véu, não é isso? Anéis, entendeu mais ou menos o que acontece? Então, o ditongo fechado nunca teve, beleza? Nem no final, nem no início, nem no meio. O ditongo aberto, ele estava sendo acentuado indevidamente onde? No meio da palavra, provavelmente por um erro de divisão, beleza? Ou seja, alguém confundiu a divisão e achou que era igual a história. Só que não é. Ela é uma paroxítona terminada em A. E as paroxítonas terminadas em A ou O não devem ser o quê? Acentuadas. Então, qual que é a regra 4? Não se acentuam os ditongos abertos. Então, não se acentuam os ditongos abertos das palavras paroxítonas. Então, não se acentuam os ditongos abertos das palavras paroxítonas. Não é isso, gente? Então, não se acentuam os ditongos abertos das palavras o quê? Paroxítonas. Até aí deu para pegar? Pelo menos um pouquinho. Ok. Aí, estou embaixo. Vou, creem, vem. É a mesma coisa. Você viu aqui que só não acentua das paroxítonas. Se elas forem oxítonas ou monossílabos, continuam sendo o quê? Acentuadas. Põe uma observação aí, que sobrou linha, que eu pedi para vocês deixarem 3, tá? Espaço sobrando aí. Põe assim, ó. No fim das palavras, o acento se manteve. No fim das palavras, vírgula. O acento se manteve. Não foi isso que aconteceu? Então, no fim, o acento se manteve. Quando chegou aqui, ó, vou, creem, vem, o que aconteceu? Mesma coisa. Na hora que você divide, isso é hiato, porque vogais iguais ficam sempre em sílabas o quê? Separadas. Vai ver que alguém também errou a divisão disso aqui. E aí, o que acontecia? Era uma paroxítona terminada em O. Isso aqui era uma paroxítona terminada em EM, que não pode ter acento. Não está lá? Item, não é? Hífens. Então, as paroxítonas terminadas em EM e O
não são acentuadas. Vocês entenderam, então, que grande parte da reforma foi uma revisão, na verdade, né? Conceitual. Eles, na verdade, só corrigiram problemas que estavam evidentes na língua. Não, a justificativa é que era uma exceção. Todos esses erros eram, na verdade, o quê? Exceções. Então, por exemplo, a gente tinha antes 4 regras gerais e 8 exceções. Hoje a gente tem 4 regras gerais e 3 exceções. Muito melhor. Não é? Então, tudo que tinha na reforma foi, vamos dizer assim, abolido porque eram exceções sem sentido. Porque se ainda fosse uma exceção com sentido, ainda ia, né? Ok? Por exemplo, os hiatos, o menino falou assim, por que o hiato acentua? Tipo, no caso de saúde, saída, tem um monte de palavra que dá duplicidade. Vou te dar um exemplo, vamos supor, sai e sair, pai e país, pais de vários pais e o quê? País. Ou seja, muitas vezes esse acento é distintivo, veículo e o quê? Veículo. Você consegue entender isso? A gente aqui não pensa, mas assim, esse tipo de regra faz sentido pelo excesso de ambiguidade que existe na língua. Entendeu? Só de você conjugar verbo, você vai ver que tem um monte de verbo que vai ser sair no passado com acento e sai no presente. Então, você está fazendo a diferenciação do hiato para o ditongo em função do verbo. Tá vendo? Flávio, não entendi nada. Tá, então esquece isso. Tem que aceitar a reforma mesmo, pronto, acabou. O que eu estou falando é que ela faz o quê? Sentido. Tá? Você não precisa saber isso, você não é especialista, a não ser que você faça letras. Tá? Então, aqui, ó, vou, creem e vem, o que acontece? Foram abolidos os acentos circunflexos dos hiatos formados pelo quê? O e E. Então, foram abolidos os acentos circunflexos dos hiatos formados por O ou o que, gente? Então, foram abolidos os acentos circunflexos dos hiatos formados por O ou o que, gente? Então, vou, creem, vem, aboliram o acento. Até aí dá para pensar. Estou aqui, ó. Pelo não tinha acento antes? Para, polo, não é isso? Essa regra ela foi totalmente abolida do acento diferencial ou foi parcialmente mantida? Parcialmente. Né? Então, você vai colocar assim, ó, os acentos diferenciais. Estou na 6, tá? Os acentos diferenciais com pouca incidência de ambiguidade. Então, os acentos diferenciais com pouca incidência de ambiguidade foram o que, gente? Abolidos da norma culta. Então, os acentos diferenciais com pouca incidência de ambiguidade foram abolidos. Na verdade, que você tem que lembrar que só foram mantidos quantos? 5 e aqueles 5 que eu te falei. 2 com P, não é isso? TV e F. Então, você pode escrever embaixo assim, só foram mantidos 2P, TVF. Não é isso? Então, só foram mantidos 2P, TV e o quê? F. Gente, isso é a reforma ortográfica em termos de acentuação. É muita coisa? Mudou a língua toda? As ideias de Jerico, né? Bom, aí tem uma observação que está no acordo ortográfico. E essa observação, só para vocês terem uma ideia, eu jamais ia dar. Assim, em condições normais de temperatura e pressão. Então, a reforma foi implementada em 2009. Quando chegou em 2011, uma banca chamada Fumarc teve a ideia de Jerico de cobrar a observação na prova. Então, desde 2011, eu acrescentei isso aqui. Mas é uma coisa que a gente vai acrescentando mesmo por conta de banca. Porque, assim, na minha cabeça, não faria o menor sentido a banca cobrar um trem desse. Lá no texto da reforma, depois que eles falaram blá, 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 eles colocaram uma observação. Colocaram o seguinte. Vamos supor que você tivesse uma palavra, isso aqui, ó. Prêmio tênue
Amônia, Amazônia. O que está acontecendo? É a sílaba tônica seguida de M ou o quê? N. Deixa eu dar uma proparoxítona para você não achar que vai acontecer só com paroxítona terminada em ditongo, tá? Então, vamos ver se eu tenho que... Ixi. Âmago. Pronto. Lembrei pelo menos uma. Beleza? Então, aqui, ó. É a sílaba tônica seguida de quê, gente? M ou N. Então, não importa qual é a tonicidade. Aqui eu tenho palavra paroxítona e aqui embaixo eu tenho palavra o quê? Proparoxítona. No português brasileiro, então chama PB. Português o quê? Brasileiro, tá? No português brasileiro, quando isso acontece, ou seja, quando você tem vogal mais M ou N, a gente usa o acento que? Circunflexo. Não é isso? Porque já que nasaliza, não tem jeito de usar o acento que? Agudo. Então a gente faz prêmio, tênue, amônia, Amazônia e âmago. Beleza? No português de Portugal, é diferente. Se vier vogal mais M ou N, não nasaliza. E, portanto, eles usam o acento que? Agudo. Então, eles usam prêmio, tênue, amônia, Amazônia e o que? Âmago. Bom, aí, esse tipo de palavra tem ampla incidência na língua, ou seja, acontece muitas vezes. E para mexer menos, eles resolveram fazer uma medida conciliatória. Qual foi a medida conciliatória deles? Permitiram que o uso fosse o quê? Facultativo. Só que eles colocaram no texto da reforma assim, ó. Sílaba tônica, então você tem uma sílaba tônica, seguidas de o quê? Nasal, que é a mesma coisa de M ou N. Então, sílaba tônica seguida de nasal, todo mundo entendeu? É facultativo o uso do acento circunflexo ou acento que? Agudo. Só que eles colocaram assim, ó, de acordo com a pronúncia de cada país. Ou seja, se é de acordo com a pronúncia de cada país, quer dizer que na sua redação você só pode escrever o quê? Prêmio com acento circunflexo. Você não fala prêmio nunca, ok? Então, ou seja, isso aqui não é bem facultativo. Isso aqui é assim, de acordo com a pronúncia de cada país. Está escrito isso lá claramente. Então, sílaba nasal mais M ou N, o que você vai usar? Circunflexo ou agudo de acordo com a pronúncia de cada país. Eu só não contava com as astúcias da FUMARC, de colocar um texto escrito no português de Portugal e perguntar que tipo de palavra mostrava que o texto era de outro que idioma. Então, ela fez essa gracinha. Eu vou pegar a questão ali para vocês verem. Entenderam a regra? Entenderam? Conseguiram anotar uma observação? Então, o que você vai anotar? Vou ditar para você a sua observação, então. Anotou as palavrinhas. Você vai colocar assim, ó, sílaba tônica seguida, sílaba tônica, seguida de. Então, sílaba tônica, seguida de M ou N. Então, sílaba tônica, seguida de M ou N, admitirá acento agudo ou circunflexo. Então, admitirá acento agudo ou circunflexo de acordo com a pronúncia de cada país. Então, admitirá acento agudo ou circunflexo de acordo com a pronúncia, o que, gente? De cada país. Beleza? Aí, olha a questão que ela resolveu fazer para você, que é linda. Vou fazer aqui nesse cantinho de cá. Ela pegou e colocou assim, ó. Então, isso aqui é uma questão. Essa questão é de 2011, de uma banca mineira que chama FUMARC. Mas, embora a banca seja mineira, ela já fez prova da Polícia Civil
de São Paulo, tá? E nós também aqui comemos no riscado com as provas feitas por outras, o quê? Outros estados. Não tem nada a ver. Hoje em dia, como é que fala? O mundo é múltiplo, né? Você faz banca lá do Amazonas e faz prova em Minas. Então não tem muito isso. É, tem um monte, Prefeitura de São Paulo. Prefeitura de Belo... Geralmente, os concursos municipais aqui, Fundep ou Fumarc. Mas só geralmente. Por exemplo, assim, o nosso último TJ foi CKM, que é a Maquiama, que é uma banca de São Paulo. Entendeu? Então, às vezes, a gente toma na tarraqueta. Flávio, você fica decorando as questões? Fico. Não tem mais nada para fazer. Problema, às vezes você entendeu o enunciado, né? Então, só copiei a questão do livrinho da Fumarc, que no de vocês não tem. E uma questão dessa é muito rara. Não vai cair todo dia para eu ter uma 5, né? Então, você tem lá assim, ó, em todas as alternativas há pelo menos uma palavra indicadora de que o texto foi redigido fora dos padrões ortográficos brasileiros. Dá uma olhada e veja o que acontece. E ainda tem uma questão pior. Essa foi a primeira, porque tinha um texto, né? Aí depois ele fez essa questão aqui e fez mais uma. Na outra questão, ele pergunta característica de que idioma é. Ah, mas eu sou obrigada a saber o português de Portugal? Sei lá, ué, a banca achou que era. Porque não tem jeito, né? Se caiu, caiu. Ah, eu vou fazer polícia civil no segundo semestre. Minas, vou fazer prova para escrivão. Então, filhinho, vamos prestar atenção, porque a FUMAC é assim. E ela não fica anulando, não. Ela erra, não anula. Não é assim? Baba também. Pensaram na resposta? Estou pagando o quadro enquanto vocês pensam. E aí, uma questão dessa daí, vamos supor, às vezes o menino errou, aí você fica até com dor na consciência, você fala assim, um trem que eu gastaria 1 minuto para explicar, só que se você não deu, ele pode nunca ter visto. E aí, achar totalmente esquisito.
Então, em todas as alternativas, há pelo menos uma palavra indicadora de que o texto foi redigido fora dos padrões ortográficos, exceto. O que você tem? Aqui, ó. Sinônimas, se a gente fosse escrever, a gente usar acento que? Circunflexo. Cacofônicas, circunflexo, sinônimas, circunflexo. Você viu aqui que tem um C mudo, correctivo? Se nós fôssemos escrever, a gente não escreveria com esse C. Ia ser corretivo, não é isso? Cacófato ia ser mesmo assim, cacofônicas com acento circunflexo. Ou seja, a regra que eu te dei, ela estava aqui, ó, em 3 alternativas, de modo que você faria a questão tranquilamente. Flávia, e se eu fizesse a questão usando um outro raciocínio que eu acho que daria certo? Eu só não posso prever o comportamento do aluno. Se ele falou assim, fora dos padrões ortográficos brasileiros, você podia olhar quais você acharia que estavam o quê? Erradas. Não pode ser assim também? Só que, na verdade, a palavra não está errada, por isso que ele não escreveu assim. Mas, se você olhasse dessa maneira, você conseguiria fazer do mesmo jeito. Não conseguiria? Então, a resposta é a letra A. Não é difícil. Se você já tivesse visto, você ia achar Teletubbies. Né? O jeito de perguntar é difícil. E pior é que ainda ele fala lá depois na outra questão que o texto está escrito na norma culta. Aí é que o menino fica mais confuso ainda. Ele fala assim, mas se é norma culta, como é que tem palavra fora do padrão ortográfico? Ele está na norma culta, mas no português o quê? De Portugal. Beleza? Entenderam a questão? Bom, agora está no uso do hífen. Primeira coisa para a gente aprender a usar o hífen bonitinho é você diferenciar prefixo de o quê? Radical. Porque se você não diferenciar prefixo de radical, depois você vai ficar juntando trem que não tem que juntar, e ainda vai falar que eu te ensinei, tá? Ainda vai falar assim, ela explicou que junta. Olha o que acontece, gente. O prefixo tem sentido próprio ou não tem sentido próprio? Não tem sentido próprio. E o radical? Tem sentido próprio. Tanto que o radical é a base de sentido da o quê? Palavra. Então, chama radical ou semantema. O prefixo não tem sentido próprio, o radical, o que acontece, gente? Tem sentido próprio. Ok, até aqui? Agora vamos pensar um pouquinho aqui, ó. Se eu falasse assim, ó, alto mais escola. Alto é radical ou é prefixo? Esse alto com U? Não, é prefixo. Você usa esse alto sozinho? Usa? Você só usa assim, autossuficiente, autoestima, não é? O alto que você usa sozinho é o alto com o quê? L, de estatura. Esse daqui você nunca viu sozinho. É igual um semi. Você vai usar semi. Semi é alguma coisa. Concorda comigo? Não é, gente? Contra. Contra o quê? Alguma coisa. Não é isso? Então, ou seja, isto daqui é prefixo mais radical. Bom, aí daqui a pouco eu vou te dar uma regra que fala assim, ó, se o prefixo e o radical tiverem vogais distintas, junta. Então, vai ficar alto, escola. Agora, vamos supor que eu tivesse isso aqui, ó, verde, amarelo. O Brasil se veste de verde e amarelo. Ó, menino, vou juntar. Porque a Flávia falou que vogais do quê? Diferentes, junta. Meu filho, junta sua cabeça e bate na parede. Porque não foi isso que eu falei. O que vai acontecer com esse verde aqui? O que é isso? Radical. E o amarelo? Radical de novo. O que vocês mais erram, gente, é no detalhe. Eu te explico um negócio, você vai lá e entende o quê? Outro. Sai juntando tudo que é vogal diferente. É fazer isso? Não. Então, é o seguinte, eu vou separar as regras em 2 grupos. Regras de palavras, o quê? Derivadas, que são palavras que apresentam prefixo ou sufixo. E regra de palavras, o quê?
compostas, que são palavras que apresentam dois radicais. Então, depois da reforma, o que aconteceu com verde e amarelo? Nada. Continuou verde o quê? Amarelo do mesmo jeito, na mesma cor. Não foi? Então, a primeira noção que a gente tem que ter é essa. Adquirir essa noção, para na hora de você aplicar a regra, você não fazer confusão, tá? Agora eu vou te explicar mais uma coisa. Qual que foi o fundamento da reforma quanto ao uso do hífen? Foi diminuir o uso do hífen ou aumentar? Diminuir. Ou seja, a ideia era passar de cerca de 2% de palavras que eram hifenizadas no português para menos de 0,5%. Ou seja, uma redução significativa, porque 2 para meio, você na verdade reduziu em quê? 75%. É muita coisa. É ou não é, gente? Muita mesmo. Então, a reforma ela valeu a pena. Bom, mas para fazer essa reforma desse jeito, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que pensar o que faria com que o hífen fosse menos usado. Então, vamos supor, eu tenho 5 vogais. A, E, I, O, U. Não é isso? Se eu combinar essas vogais com as próprias vogais, com a mesma, A com A, E com E, I com O, I com I, O com O, U com U, quantas possibilidades de ocorrência eu vou ter? 5, não é, gente? 5. Análise combinatória. Estou estudando matemática? Então, não. Aqui, ó, se eu quero combinar cada uma das 5 vogais apenas com ela mesma, eu vou multiplicar 5 vezes o quê? 1. Não é isso? O que vai ser igual a 5. Se eu quiser fazer vogais iguais. Não, eu não quero fazer vogais iguais. Eu quero combinar qualquer vogal com a sua contrária, desde que não seja ela mesma. Então, aqui, ó, se eu quero A, vou combinar o A com E, com I, com O e com U. Menos com o próprio quê? A. De modo que eu vou ter 5 vezes 4, que vão dar o quê? 20. Então, olha aqui, ó. Para cada uma ocorrência de vogal igual, eu tenho 4 de vogais o quê? Diferentes. Vocês viram o que eu fiz aqui, né? Simplifiquei isso aqui. Flávio, não entendo matemática, não. Nossa Senhora. Então, esquece isso tudo e pensa assim, ela está certa, eu confio nela, tá? Só estou tentando te justificar que eles não fizeram uma conta arbitrária, tipo assim, como é que eu vou diminuir o hífen? Alguém sentou lá e falou assim que nas palavras da língua, a incidência de vogal igual é menor do que a de vogal que diferente. E ainda propuseram algumas exceções para minimizar o impacto do hífen nas palavras, tá? Então, de uma maneira geral, as palavras ficaram maiores e emendadas. Todo mundo entendeu o que aconteceu? Sim? E ninguém tirou a reforma de trás da orelha. Então, eles propuseram, por exemplo, que se as vogais fossem iguais, ia ficar junto ou separado? Separado, porque é a menor ocorrência, com hífen. E se as vogais forem diferentes, ficaria junto ou separado? Junto, porque é a maior ocorrência. Então, diminuiria o número de hífen assim. Então, só te explicando, você falar assim, faz sentido a reforma, você aceitar no seu coração, colher. Na hora que a pessoa falar com você assim, nossa, esse negócio de reformar, você fala assim que tem um certo sentido. Para nós é horrível, porque você já sabia do outro jeito. Hífen é mentira, você nem sabia. Né? Então, está aprendendo agora. Mas, né, hífen, gente, duvido e dó. Só quem fez uma aula de hífen com outro professor. Porque, no fundo, você estuda hífen no ensino médio. Ensino fundamental. O professor te dá caneta, cadeira e mesa no ditado, não é? No máximo, se ela for muito má, ela vai dar escola, porque tem o SC. Então, bom, então, dito isso, você já sabe a diferença de prefixo e radical, eu já posso te dar os grupos e as regras. Super fácil, tá? Então, aqui, ó. Está no 2, que é o uso do hífen, já posso colocar as regrinhas mesmo, só que a gente vai colocar palavras o quê? Derivadas. Se são palavras derivadas, a gente está pensando em prefixo, não é isso? Não é, gente? Então, olha o que eu vou ter. Vou chamar de 1.
Aí, mesma coisa, o que, que você vai fazer para mim? Saltar quantas linhas? 3, tá? De cada grupo você vai saltar 3 linhas. Então, saltou 3 linhas, saltou 3 linhas. Vamos fazer esses 10 e aí na sequência só faltam 3 observações de palavras compostas.
Copiaram esses grupos aí? Sim? Quase. Faltam duas aqui. Beleza, até aqui? Aí você tem assim, ó. O que está acontecendo em alto mais escola, mini apartamento e contraestimativa? Não é prefixo mais radical com vogal igual ou diferente? Diferente. Então, você vai colocar assim, ó. Onde é que você saltou as linhas? Prefixo mais radical com vogal diferente. Então, prefixo mais radical com vogal diferente. Então, prefixo mais radical com vogal o quê? Diferente. 2 pontos. Vai ser junto sem hífen. Então, prefixo mais radical com vogal diferente. 2 pontos. Como é que vai ser, gente? Junto sem hífen. Então, prefixo mais radical com vogal diferente. Como é que vai ser? Junto sem hífen. Bom, então você escreve aí para mim. Como é que vai ficar autoescola? Autoescola junto. Você vai escrever onde? Na frente, né? Vai escrever na frente. Mini apartamento, como é que vai ficar? Junto. Contraestimativa, junto. Todo mundo entendeu? Então, você foi lá e escreveu na frente assim, ó. Alto mais escola, deu alto, escola, junto, sem hífen. Não foi isso? Aqui embaixo, olha o que você tem. Não foi isso mesmo, gente? Aqui embaixo, né? Contra mais ataque, micro mais ondas, anti mais inflamatório. São prefixos mais radicais com vogal o quê? Igual, isso. Então, se a vogal for igual, como é que fica? Com hífen. Então, você vai colocar aqui para mim, ó. Onde é que você saltou a linha? Prefixo mais radical iniciado com vogal o quê? Igual. Então, prefixo mais radical iniciado com vogal igual. 2 pontos com hífen. Então, prefixo mais radical iniciado com vogal igual. Beleza? Então, vai ser com hífen ou sem hífen? Com. Então, o que eu vou ter? Contra mais o quê? Ataque. Então, vai ficar contra, hífen, ataque. Não é assim? Com hífen. Não é? Micro, hífen, ondas, anti-hífen, inflamatório. Flávia, micro-ondas era junto, não era? Era, agora não é mais. Mas anti-inflamatório era junto? Era, não é mais. Beleza? Bom, olha o que aconteceu com esses daqui. Esses daqui vão olhar primeiro, tá? Co mais vogal igual ou diferente? Diferente. Co mais vogal igual ou diferente? Igual. Só que você viu que eu coloquei tudo a mesma regra? Então, deve ser que isso aqui é uma exceção, não é? Então, qual que é a exceção que vai acontecer aqui? Esses prefixos co e re, eles vão ser juntos, independente de ser vogal igual ou diferente. Então, co mais existência vai ficar coexistência, junto, não vai? Co mais operar, cooperar, junto. Re mais avaliar, reavaliar. Re mais escrever, reescrever. Então, o que acontece aqui, gente? Se você tiver prefixo, aí são os prefixos co e re, não é isso? Seguidos de vogal, igual ou o quê? Diferente. Serão sempre juntos, sem hífen. Então, ditando para você os prefixos co e re. Então, os prefixos co e re, seguidos de vogal. Então, os prefixos co e re, seguidos de vogal. Aí, entre parênteses, o que você vai colocar? Igual ou diferente, tanto faz. Então, os prefixos co e re, seguidos de vogal, igual ou diferente. Beleza?
serão sempre juntos sem hífen. Então, eles serão sempre juntos sem hífen. Dá para pensar nisso aqui? Sim? Então, é junto sem hífen. Até aí dá para pegar? Ok? Estou aqui, ó. Contra-homenagem anti-higiênico. Beleza? Se eu tiver contra-homenagem anti-higiênico, você está vendo que a segunda palavra começa sempre com o quê? H. Então, aqui, ó. Se o radical for iniciado por H, sempre haverá o quê? Hífen. Beleza? Então, você vai colocar assim. Se o radical for iniciado por H, sempre haverá hífen. Então, como é que a gente faz? Contra o quê? Homenagem anti-higiênico. Ô, Flávia, mas sempre, sempre? Não, no português nunca é sempre, sempre. Sempre tem um pouquinho de exceção. Tem ou não tem? Olha o que acontece. Se o H sumir, pode ser junto. Então, vou dar um exemplo. Reaver. Não junta? Não junta, gente? Com o que? Habitar. Ou você vai colocar um H aqui no meio? Não. Então, na verdade, você pode pôr um asterisco. Se o H desaparecer, pode ser junto. Reaver, coabitar. Geralmente, o H desaparece se o prefixo for monossilábico, tipo o rei e o co, tá? Se o prefixo tiver mais de uma sílaba, muito improvável. Vira ali? Ok? Aqui, deu para pegar, bonitinho. Tô aqui, ó, sub-reino, sob-bancada e subsolo. O que é isso? É a regra dos prefixos sob e sub. Eles só vão ter hífen com H, B e R. Se não for HBR, vai juntar. Combinado? Então, vamos lá. Sub-reino é com hífen ou é junto? Com hífen, porque é R. Sob-bancada, hífen. E subsolo? Junto. Subsolo. Então, o que acontece com os prefixos sob e sub? Vão ter hífen com o que, gente? HBR. E se não for HBR? Junta. Lembra daquele carro HB20? Que aí dá para você pensar. Então, sob e sub, o que vai acontecer? Só vai ter hífen com o quê? H, B e o que, gente? R. Se não for H, B e R, vai juntar, igual aconteceu em subsolo. Todo mundo entendeu? Bom, então estou nessa regra aqui, que é a regra o quê? 6, não é isso? Então, essa regra 6, ela está falando desses prefixos assim, ó. O prefixo super, hiper, inter. Esses três aqui só vão ter hífen com quais letras? H e R. Se não for H e R, o que é para fazer com eles? Juntar. Então, olha lá, ó, super-homem vai ficar com hífen ou sem hífen? Com hífen, porque não é H. Interracial, e aí? Hã? Hífen. E superdica? Como é que vai ficar? Ó, que bonito. Se você é uma boa mãe, na verdade, você é uma super mãe. Não é? E você devia saber que supermãe é junto, porque supermercado é igualzinho. Supermercado não começa com M. Não é a mesma coisa, só que a gente não escreve assim nem de jeito nenhum. Concorda comigo? Dá até uma dor no coração. Imagina no meu caso, sou professora de português. Eu fico com vontade de escrever separado, mesmo sabendo que está errado. Isso não é muito doloroso? Então, agora, toda vez que eu quero escrever super dica, aí eu falei, é melhor colocar assim, dica. Porque super dica junto é muito feio.
não é? Mas tudo bem, fica a super dica, é junto mesmo. Então, supermãe, supermercado, internacional. Beleza? Então, os prefixos super, hiper e inter só vão ter hífen com o que, gente? H e R. Ok? Entenderam? Olha o que acontece. Os prefixos pan e circum vão ter hífen com vogal, MN ou o que? H. Então, os prefixos circo e pan vão ter hífen com o que, gente? Vogal, MN e o que? H. O que isso significa? Pan-americano vai ser com hífen ou sem hífen? Com hífen. Por quê? Vogal. Qualquer vogal. Circunferência vai ser com hífen ou sem? Não é F? Vai juntar. E circunnavegação? Não é hífen, gente? E circunscrever? Circunscrever vai ser o quê? É vogal, não é? E circunscrever. Dá para ter essa noção? Então, pan e circo vão ser com hífen com quais letras? Vogal, M e o quê? N. Não é essa que é a regra? Sim? Pega aqui o pré e o pós. Todo mundo aqui? O que acontece com o pré e o pós? Eles só são hifenizados se vierem acentuados. É isso que você vai escrever nas suas linhas. Vai escrever assim, ó. Só são hifenizados se vierem acentuados, o pré e o pós. Só são hifenizados se vierem o quê? Acentuados. Beleza? Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó, posterior, pressentimento, posposto. Isso aí tem hífen? Não, porque não está o quê? Acentuado. Agora eu faço pré-natal, pós o quê? Graduação. Não é assim? Então, eu faço pré-natal, pós-graduação. Então, nesse caso, o que acontece? Ele está hifenizado. Entenderam a diferença, gente? Ele só vai ser com hífen se ele vier o quê? Acentuado. Então, os prefixos pré e pós serão hifenizados se vierem acentuados. Aí você está aqui, ó, nas regras do recém, a quem além sou também. Beleza? O que acontece com esses daí? Esses prefixos são sempre hifenizados. Então, você vai colocar assim, ó, tais prefixos são sempre hifenizados. Recém-casado. Então, recém, a quem, além, sota e bem são sempre o que, gente? Hifenizados. Beleza? E aí foi? Sim?
Aí você está aqui, ó. Açu, Guaçu e Mirim. O que acontece com Açu, Guaçu e Mirim? Isso são sufixos, não é isso? Então, esses sufixos aqui, ó, são sempre hifenizados. Então, você vai colocar assim, ó. Os sufixos Açu, Guaçu e Mirim são sempre hifenizados. Então, os sufixos Açu, Guaçu e Mirim são sempre hifenizados. Flávia, tipo o quê? Menino Açu, que é a mesma coisa de menino que Guaçu, que é a mesma coisa de menino Mirim, quer dizer pequeno, médio e grande. Rio. Então, você sabe que esses sufixos, não é sufixo porque vem depois, são sempre o que, gente? Hifenizados. Ok? Aí você tem ainda de palavras derivadas as regras 11 e 12. O que acontece? Se você tiver prefixo mais radical iniciado por S e prefixo mais radical iniciado pelo quê, gente? Por R. O que vai acontecer? Duplica-se a consoante sem o uso de hífen. Então, aqui, duplica-se a consoante também. Então, olha aqui. Ante mais sala vai dar ante, sala, mini, saia. Não vai ser isso? Ultra, som. Então, duplica-se a consoante. Contra, razões, com 2 R's. Corréu, com 2 R's. Vacina antirrábica, com 2 o quê? R's. Então, vacina antirrábica, corréu. Cosseno aqui, com 2 o quê? S's. Bom, isso aqui são as regras de palavras derivadas. Quanto às palavras compostas, as regras de hífen são muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais subjetivas. Então, em se tratando de palavras compostas, o nosso amigo é quem? O Volpe. Ou seja, você tem que ir lá e conferir se a palavra está junto ou separado. Até o ano passado, por exemplo, você olhava no Volpe e ele tinha colocado que, por exemplo, uma palavra tipo paraquedas estava junto. Aí depois, o Evanildo Bechara, que é membro da Academia Brasileira de Letras, resolveu fazer o quê? Separar. Ainda bem que eu tenho o vídeo do curso do ano passado, que eu já falei que não faria o quê? Sentido juntar. Pode assistir. Você fala assim, ó, ele juntou, mas não faz sentido. Porque se guarda-chuva é separado, guarda-roupa é separado, por que paraquedas tinha que ser junto? Então, só que essas transições na língua, elas acabam gerando um pouco de o quê? Dúvida. Eu fico conferindo, mas vocês concordam comigo que eu não tenho condição de todo dia entrar no voo para ver as palavras? E também nem vou adivinhar quais foram as palavras que o quê? Sofreram alteração. Eles não mandam um e-mail assim, alteramos essas palavras. Então, você tem que ficar consultando permanentemente. Flávia, mas não vai parar de alterar? Não vai. Até o ano que vem, o Bechara tem que concluir a reforma. E aí ele vai soltar um dicionário que definitivo dos vocabulários, tá? Então, por enquanto, o período é de adaptação mesmo. E nas palavras compostas é que houve maior problema mesmo. Então, nas palavras compostas, a gente tem 3 regras só.
tá? 3 coisinhas. A primeira que ele fez foi o seguinte: não se usa hífen nas palavras que perderam a noção de composição. Essa foi a regra mais doida. Porque quando você fala assim, ó, nas palavras que perderam a noção de composição, não é subjetivo? Não é? E quem interpreta é ele. Só o Evanildo Bechara e a equipe dele é que pode legislar sobre isso. Então, eu já consultei algumas. Por exemplo, videoaula. Você acha que perdeu a noção de composição ou não perdeu? Ele acha que perdeu, porque eu olhei no Volpe, tá junto. Tá? Mas se amanhã ele separar, pode olhar hoje, dar um print na tela para você não me xingar depois. Porque ele ainda tem um período até 2016, até o fim de 2015 para mudar. Se ele mudar, eu não posso fazer nada. Paraquedas, ele mudou. Beleza? Então, aqui, ó, hoje, ele deixou lá assim, ó. E é composta, claro. Porque aí o menino falou assim, juntou porque era vogal o quê? Diferente, tem nada a ver. Não é por isso que juntou. Ele pegou uma palavra que ele supõe que perdeu a noção de composição. Passatempo, tá junto. Girassol, tá junto. Então, ele pegou algumas palavras e falou assim, essas daqui eu tenho certeza que para mim é junto. Beleza? Então, primeira regra da reforma de palavras compostas. Não se usa hífen nas palavras que perderam a noção de composição. Agora, noção de composição é um tanto quanto que subjetivo. Então, não se usa hífen nas palavras que perderam noção de composição. A segunda regra, muito mais lógica e muito mais exata, ela fala o seguinte: pé de moleque tinha hífen. Só que olha o que acontece. Isso é uma preposição, não é? Para que a preposição serve? Para juntar. Então, não precisa do hífen. Essa faz todo sentido. Então, olha aqui. Nas palavras que já tinham elemento de ligação, o que a gente considera como elemento de ligação? Preposição ou o quê? Conjunção, tá? Então, nas palavras em que já havia elemento de ligação, o hífen foi o quê? Suprimido. E a palavra ficou separada, óbvio. Agora, quer ver uma coisa? Em 2010, quando a reforma entrou em vigor, no dicionário eles colocaram pé de moleque o quê? Junto. Isso chama falta de entendimento do texto. Porque eles falaram assim, ó, tirar o hífen, mas eles não escreveram emendar a palavra, não. Mas tudo bem, logo depois eles retificaram. Fizeram em janeiro junto, em abril retificaram. Tá? Eu tenho que ficar acompanhando isso, senão eu vou sobrar. Concorda comigo? Todos os dias vão lá e ficam mudando a palavrinha. Então, essas palavras, elas ficaram separadas sem hífen. E a justificativa é porque elas já possuíam elemento de ligação. Beleza? Dia a dia. Isso aqui faz muito sentido. Não faz, gente? Pão de forma, mão de obra, ponto e vírgula. Ponto e vírgula pode dar uma ambiguidade, mas mesmo assim é sem hífen. Aí o menino, 2 pontos. Não, 2 pontos não, senhor. 2 pontos não tem elemento de o quê? Ligação. 2 pontos continua tendo hífen, não continua? Então, o que você escreveu aí? Nas palavras em que há elemento de ligação, o hífen foi o quê? Suprimido. E a palavra continuou separada. Então, nas palavras em que há elemento de ligação, o hífen foi suprimido. Beleza? Dá para pensar nisso? Sim? E a última coisa é o seguinte, que ficou lá legislado na reforma, que os dias da semana e as espécies zoobotânicas mantiveram o hífen. Então, eu falo segunda-feira, dia da semana, bem me quer, que é nome de plantinha, e bem te vi, que é nome de quê? Passarinho. Então, os dias da semana e as espécies zoobotânicas mantiveram o hífen.
No início da reforma, eles queriam tirar o hífen das espécies zoobotânicas. Aí os dicionários de especialistas, né, mostraram que o custo para mudar isso era muito alto. E aí eles resolveram voltar atrás também. Então, os dias da semana e as espécies zoobotânicas mantiveram o hífen. Beleza? Bom, e aí eu estou sendo honesta com você. Qualquer outra palavra que não esteja nesse corpo de regras aqui, o certo é a gente fazer o quê? Consultar. E ainda existem algumas idiosincrasias, tipo assim, umas individualidades. Vamos supor, sub-humano, não é H, né? Sub mais humano? O normal é você encontrar como? Com hífen. Mas tem dicionarista que aceita escrever o quê? Sub-humano, tudo junto. O com H vai estar sempre certo. Sub, hífen, humano. E subhumano depende do dicionarista. Como é que eu vou adivinhar? Você não vai adivinhar. Você vai olhar o que está na prova. Você vai comparar com outras palavras. Não é isso que você vai fazer? Não é, gente? Então você vai ter que fazer assim mesmo. Doeu muito? Acabou. E exercício na próxima aula. Deu nada.